Bom dia. Colossenses 2. Carta de Paulo à igreja de Colossos, capítulo 2. Portanto, gostaria que soubesseis como é grande a luta que enfrento por vós, pelo que estão em Laodiceia, e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Paulo, nesta carta, à igreja de Colosso, eleva ao conhecimento dos irmãos da igreja a luta, a batalha que ele enfrenta é uma luta espiritual. Lutar em oração, é perseverar em oração, é clamando, intercedendo pela igreja, pelos irmãos. Então eu falei, olha, tem muitos aí que não me conhecem, nem todos conheciam ele pessoalmente, conhecendo ou não, ele travava essa luta. Ele orava, ele clamava, ele intercedia, ele buscava para que os irmãos se fortalecessem na fé, para que tivesse mais conhecimento do Senhor, para que se aproximasse mais do Senhor. Então, esta luta que todos nós, principalmente, que estão na qualidade de líder, de pastor, temos que travar pela igreja, temos que travar pelos irmãos. Não só os irmãos que nós conhecemos, as ovelhas que conhecemos, como as que nós não conhecemos pessoalmente. Devemos estar orando por elas, intercedendo, mas principalmente para que elas venham se aproximar do Senhor, venham adquirir conhecimento do Senhor. Isso que é importante. Não há muitos aí que falam, não, eu estou orando para que Deus lhe dê uma casa, lhe dê um carro. Não é essas orações que nós fazemos. Nós intercedemos, nós lutamos, pleiteamos para que as pessoas adquiram conhecimento, adquiram sabedoria, se encham de Deus, se encham de Jesus, se encham do Espírito Santo, né? Que venham viver realmente o Evangelho pleno como deve ser. No versículo 2 ele fala assim, esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Aqui ele fala, ele esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando unidos em amor, para que alcance a riqueza. Não é a riqueza de bens materiais, coisas físicas, não. A riqueza do pleno entendimento. Porque são muitos os que se intitulam evangélicos, crentes e outras religiões. E são até enganados, porque acham que conhecem a Deus, que conhecem Jesus, mas não conhecem. Nós queremos que todas essas pessoas venham conhecer Cristo como Ele é. Venham conhecer o Cristo da Bíblia. Venham conhecê-lo e viver e aprender dele, desfrutar dele e receber dele sabedoria. As pessoas estão hoje recebendo, buscando a sabedoria de homens. Infelizmente, hoje a maioria das pregações que nós estamos vendo, os pregadores estão falando de doutrina deles, das denominações deles. Falam de preceitos de homens.
Eu vejo muitos se levantar, não, porque o estatuto da igreja... Não, nós não estamos preocupados com o estatuto de igreja nenhum. Não tem que preocupar com isso. O evangelho está acima de tudo. Acima de qualquer estatuto de igreja, acima de qualquer doutrina, acima de qualquer conhecimento humano. Então nós temos, a minha preocupação hoje é similar a que Paulo tinha, porque eu oro para que as igrejas venham ter o conhecimento de Cristo, venham abandonar, venham deixar as mentiras, os enganos, porque muitos estão sendo conduzidos para a morte, conduzidos para a perdição dentro de templos, estão sendo conduzidos por supostos pastores, supostos apóstolos, bispos e outras pessoas que se identificam em vários títulos aí eclesiásticos. Mas o que nós temos que fazer é buscar para que essas pessoas venham alcançar toda a riqueza do pleno entendimento, que possa conhecer perfeitamente o mistério de Deus. Qual que é o mistério de Deus? É saber Cristo. É necessário conhecer Cristo. É necessário saber quem Ele é saber o porquê que Ele veio, o porquê que Ele morreu. É entender que Ele morreu por cada um de nós. Não morreu para nos dar um carro novo, uma casa. Não morreu para nos curar de uma enfermidadezinha aqui. Não, Ele morreu para nos dar vida. Ele veio para nos dar vida, vida eterna, vida e abundância. A promessa é vida. Nós temos que entender que é necessário, é mandamento dele, é ordenança, é uma determinação dele que nós nos santifiquemos. Versículo 3 fala: nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo está em Cristo. Todos os tesouros, sabedoria e conhecimento está em Cristo. Nós devemos buscar em Cristo. Quanto mais nós buscamos, nós pedimos, Ele nos enche. Nos dá sabedoria plena. Nós temos um conhecimento pleno. Sabemos discernir o bem e o mal, o certo e o errado. E isto não nos transforma em pessoas soberbas, não, ao contrário, humildes. Porque nós sabemos diferenciar. Esse conhecimento nós temos que adquirir de Cristo. Enquanto que as pessoas no mundo se tornam arrogantes, soberbos. Ah, não, porque eu estudei, eu tenho curso superior, eu tenho pós-graduação, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, eu tenho o que quiser. A nossa sabedoria não é desse mundo, é de Cristo. E quando nós nos enchemos de sabedoria, nós não ficamos alardeando. Muito pelo contrário, na simplicidade que há em Cristo, nós olhamos, nós observamos e nós entendemos tudo o que está acontecendo. Mas isso quando nós buscamos a riqueza do conhecimento em Cristo. É nele. Então, como eu quero isso, nós buscamos isso, eu oro, eu intercedo para que todas as ovelhas venham receber isso. Venham buscar, venham se encher do conhecimento de Cristo. Ah, não, pastor, o senhor está orando para que eu consiga agora um emprego melhor, eu consiga um salário melhor, eu consiga isso, aquilo. Não! Deus conhece. Jesus sabe o que vos necessita. Ele sabe o que você precisa. E antes mesmo de você pedir, Ele já atendeu. Antes mesmo de você pedir, você já recebeu. Temos que buscar primeiro Cristo. Eu oro, eu clamo, eu intercedo por este motivo. Que venha receber o conhecimento de Cristo. Venham se encher de Cristo. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, demais coisas serão acrescentadas. Porque quando você conhece o Evangelho, você está cheio de Cristo, você não é enganado,
você não é enganada por falsos pregadores, por pregadores mentirosos. Porquanto, versículo 4, falo desta forma, para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Por que nós fazemos questão que as pessoas venham conhecer Cristo? Para que não seja enganado por falsos pregadores. Eles têm um argumento interessante. Qual que é o argumento interessante? Ah, não, que Deus vai lhe dar casa, carro, Deus vai lhe dar riqueza, vai lhe curar disso, daquilo outro. Ah, vai lhe dar tudo o que você quer. Ah, não, ele está lhe dando isso, está lhe dando aquilo. Ah, não, vamos fazer aqui uma campanha para Deus fazer isso, aquilo com você. Então, esse é um argumento interessante. Os carnais, as pessoas que estão na carne, gostam desse argumento e vão. E acreditam nisso. Mas estão longe do evangelho, afasta-se do evangelho. São argumentações falsas, eles usam o nome de Cristo de maneira indevida. Nós estamos cansados de ver isso. Então a minha preocupação é que essas pessoas, principalmente as nossas ovelhas, não sejam enganadas por esses falsos pregadores. Ah, Deus quer que você seja feliz. Ah, seu marido foi embora, sua esposa foi embora. Deus vai te dar um melhor, vai te dar uma melhor. A glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Esta conversa fiada. Esses ensinos falsos. E tem muitos acreditando, muitos caindo. E não perceberam que estão indo em busca da morte. Se elas estivessem buscando conhecimento em Cristo, as riquezas do conhecimento que está em Cristo, elas saberiam discernir o que é certo e o que é errado. E não cairiam na lábia, não aceitariam as argumentações falsas desses pregadores. Por isso, temos que tomar muito cuidado. Antes de nós ficarmos pedindo isso, aquilo, vamos buscar conhecimento de Cristo. Porque quando nós temos o conhecimento, nos enchemos das riquezas da glória do Senhor, nós sabemos o que pedir. Então, Paulo está deixando bem claro no versículo 4 que ele fala desta maneira para que ninguém engane. Mas, infelizmente, as pessoas estão aceitando esse engano. Então, o que nós temos que fazer? Buscar a riqueza do pleno entendimento em Cristo Jesus. Versículo 5, ele fala assim: porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem e como está firme a vossa fé em Cristo. Se Paulo ficar feliz, eu fico feliz quando eu converso com alguma ovelha, eu vejo que ela está realmente com a fé firme no Senhor. Ela está buscando se encher de Cristo. Elas aprenderam a buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Porque nós temos que observar uma coisa, tem muitas pessoas que estão buscando em primeiro lugar outras coisas. Tem muitas que estão buscando o casamento em primeiro lugar. E estão relevando a Deus no segundo, terceiro lugar. Por isso que as coisas demoram. As coisas não funcionam. Porque nós temos que buscar em Deus em primeiro lugar. Tem pessoas que, mesmo consciente ou inconscientemente, começa a idolatrar o marido, idolatrar a esposa, idolatrar um filho, uma filha, e ali parece ser o objeto, é prioridade na vida deles. E nós não podemos. Deus não divide a glória dele com ninguém, entenda isso. Ele não divide a glória dele com ninguém. Temos que fazer uma análise, qual que é a prioridade em nossas vidas? Será que o meu Deus é um carro novo que eu estou querendo? Será que o meu Deus é uma casa que eu quero ter? É a minha aposentadoria? É o meu emprego? Qual que é a minha prioridade?
Porque o correto é Cristo. Buscarmos o pleno conhecimento dele. Porque quando nós buscamos o pleno conhecimento, quando nós enchemos de Cristo, nós temos a riqueza do conhecimento que é em Cristo. Nós sabemos como orar. Nós não fazemos orações tolas como as pessoas fazem. Eu fico observando muitas das pessoas, as orações que fazem são ofensivas a Deus. Elas não têm conhecimento do que elas estão fazendo, estão ofendendo o Senhor. Quando nós buscamos realmente conhecer, nós sabemos que orar, nós sabemos como orar, o que pedir. E quando pedimos, como está lá em João 14, João 15. Aí quando nós pedimos, nós oramos, acontece, porque nós oramos de acordo com a palavra. Eu vejo muita gente, eu não estou orando de acordo com a palavra. Não, você está orando de acordo com o seu entendimento. Você viu alguma coisa ali, você acha que está certo, que é daquela maneira e segue em frente, e não é. Temos que buscar conhecimento que é em Cristo. Volto a insistir, eu tenho medo de muitas pessoas se desviarem de Cristo Jesus, desse evangelho, do evangelho verdadeiro, e ir para outros. O evangelho das várias promessas, dos jejuns, do jejum por motivos este ou aquele, os evangelhos dos amuletos, das trocas, os evangelhos das ofertas, dos votos, das fogueiras santas, o evangelho do comércio, evangelhos vários que tem hoje, e se afasta desse. Mas nós temos que estar neste evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que ele deixou para nós. E se nós quisermos viver nele, se nós quisermos alcançarmos o reino dele, nós temos que praticar este evangelho. Versículo 6. Sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Se for receber o Cristo, anda nele, não se desvia não. Não aceita essas pregações mentirosas não. Não aceita essas facilidades não. Tem muitos que andam desviando, muitas pessoas, não pastor, eu estou sofrendo muito. Para com esse negócio de autopiedade, para com esse negócio de autocompaixão. Vai analisar o evangelho, vamos ver quanto Cristo sofreu por você. Não, estou sofrendo porque eu estou não sei quanto tempo sozinha, eu estou quanto tempo sozinho. Vai ver o que Cristo sofreu por você. Isso não é sofrimento nenhum, não. Isso não é sofrimento nenhum. Não, ele não quer isso para mim. Eu vou arrumar alguém, vou ser feliz. Você está indo para o inferno, você vai ser destruído, você vai ser destruída. Afaste do erro, afaste-se da mentira, afaste do engano, volte para o evangelho. Eu quero que todos sejam salvos. Como Paulo diz numa carta dele, estou com zelo, mas zelo de Deus, ciúme de Deus, para apresentar vocês como uma noiva pura ao Senhor. Esse evangelho. Sendo assim, da mesma forma como recebesse a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão, em tudo por ele. Fez tudo por nós. Tende, versículo 8, tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseia nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. E são muitas pessoas que são escravizadas. Existem os escravos das igrejas pentecostais e outras neopentecostais, né? É o tal das campanhas. Aí as pessoas quase que são obrigadas a ir à igreja, o templo, né, todos os dias. Aí segunda, não pode quebrar um elo, não pode fazer isso. Aí tem que colocar dinheiro no envelope. Né? Tem um tal de fazer a obra. Não, vocês têm que fazer a obra. O que é fazer a obra? Eu não consigo, tem que estar fazendo a obra, tem que estar ali na igreja. Nós temos que saber que as pessoas estão sendo escravizadas. Aí você vai para alguma outras aí,
que existe uma série de doutrinas que estão escravizando o povo. Mulher não pode usar calça comprida, mulher não pode usar joia, não pode usar brinco, não pode usar uma maquiagem. Outras, mulher não pode cortar o cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Homens não podem vestir isso, não pode vestir uma bermuda, não pode vestir aquilo outro. E tem mais, outras que as mulheres têm que usar véu no templo. Não, tem que estar com véu. Né? E outras no templo, as mulheres têm que sentar separadas dos maridos, apesar de dormirem junto, marido e mulher não. Na igreja tem que ficar separado um do outro. Né? Outras ainda denominação, não, o sábado tem que guardar o dia de sábado não pode fazer nada. E se nós formos falar, são tantas e tantas e tantas coisas de homens, doutrina de homens, as pessoas estão sendo escravizadas. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. As pessoas estão se deixando escravizar. As outras aí que ficam chamando o povo para subir um monte. Não, que vai para lá, que Deus vai fazer isso, que lá vai ser difícil, vai diferente. Que Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo. Vamos parar com isso. Isso são vãs, enganosas filosofias que se baseiam em tradições humanas e na falsa religiosidade. Mas é deste mundo, não em Cristo. Em Cristo nós temos liberdade. Em Cristo nós temos que viver esse evangelho. Por isso que eu falo, nós temos que buscar Cristo. É necessário, presta bem atenção, é necessário as pessoas lerem o evangelho. Você meditar aqui no evangelho. Mas não é pegar um versículozinho e ler, não. É você ler aqui, ler o texto todo para você entender. Não tira o texto do contexto, então você vai ter qualquer entendimento. Pregadores profissionais ficam pegando versículo aleatório e faz daquilo uma pregação totalmente fora do contexto. Não é esse o evangelho. Que é um livro de aprendizado. Você aprende como buscar Cristo. Aprende a se aproximar dele. Aprende a buscar as riquezas do conhecimento dele. Para você estar firme. Para você ficar firme. É necessário isso. Quando nós buscamos a Cristo, nós nos enchemos. Entenda uma coisa, você só vai aprender a orar direito, fazer orações corretas. Você só vai se aprender a comportar direito quando você adquirir o conhecimento que é em Cristo. E você adquire esse conhecimento através da palavra dele, meditando no evangelho dele, é sabendo quem ele é. Não é de outra maneira, não. Hoje, infelizmente, nós vivemos numa situação que é perigoso. Perdoe a palavra, o correto é esse. É perigoso as pessoas ir nas igrejas, porque a maioria das igrejas, pelo menos as grandes igrejas, as grandes denominações, estão pregando contra o evangelho, estão ensinando contra o evangelho. E hoje, quando as pessoas dizem, não, eu vou nessa ou naquela denominação, já fico preocupado. Porque eu sei que não estão aprendendo o evangelho, estão aprendendo qualquer coisa. Aprendem qualquer coisa, doutrina de homens. Mas não o evangelho verdadeiro, não o evangelho da graça, não o evangelho de Jesus Cristo. Temos que pensar nisso. Pense bem nisso. Versículo 8, repetir novamente. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus está em Cristo. Então busquemos a Cristo. Nos enchemos de Cristo. Buscamos o conhecimento em Cristo. A riqueza do conhecimento em Cristo. Não é do que eu quero, do que eu acho, não do que eu penso, não. Mas sim o que Cristo quer, o que Ele quer. O que Ele espera de cada um de nós, Ele já deixou claro em sua palavra, deixou claro no seu evangelho. Nós temos que parar de achar que nós somos o centro do mundo. Parar de pensar que não, que nós somos importantes demais para Deus e que Deus nos quer muito feliz. Importante demais para Deus foi Jesus Cristo.
Ele era importante, mas era o filho único dele. E nós vimos como ele sofreu, nós vimos como ele padeceu. Agora nós achamos que nós somos superior a Cristo. Eu não posso sofrer porque eu sou... não, Deus não quer que eu viva bem. Deus não quer que eu tenha nenhuma enfermidade. Deus não quer que eu passe nenhuma falta, que eu não passe necessidade. Não, que eu tenha tudo o que eu quero, que eu seja feliz para sempre aqui. Será que eu sou mais importante do que Cristo? Nós temos que aprender o que Cristo falou. Pega a sua cruz. Aquele que quiser me seguir, pega a sua cruz e me siga. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Assim como Cristo estáis aperfeiçoados, presta atenção, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Ele é o cabeça de tudo. Ele é Cristo. Ele é o Senhor. Então as pessoas atualmente ficam muito medo, estão muito preocupadas com o diabo, com o demônio. Não, eu me preocupo em conhecer Cristo. Cristo. Ele é Deus, Ele é tudo. Nenhum mal, não tem praga nenhuma que pode nos alcançar se nós estivermos nele. Mas nós somos alcançados, derrotados por causa dos nossos desejos, das nossas vontades carnais. E nos afastamos de Cristo. Viramos religiosos, estamos em igreja, repetimos um monte de vãs repetições que não é oração. Cantamos um monte de música que não é louvor. Fazemos um monte de coisa. Citamos o nome de Cristo, mas estamos adorando outras coisas. Adoramos objetos, adoramos pessoas e não a Cristo. Ele é o cabeça. Mas por que o mal vem? Deus, no passado, Ele falou, inclusive para os israelitas, né? Ele falou o que viria a acontecer com Ciro, o povo ia para Babilônia e tudo mais. O Israel, Isaías é considerado o profeta messiânico que mais falou de Jesus. No capítulo 45 de Isaías, ele diz assim, no 45, versículo 6, ele diz assim, para que saibam todos que do nascente ao poente não há ninguém além de mim. Eu sou o eterno e não existe nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Mando as bênçãos e as maldições. Eu, Deus, faço absolutamente tudo. Então, de vez de nós preocuparmos com o mal, qualquer coisa, vamos preocupar com o bem. Vamos preocupar nos unirmos ao Senhor. Vamos preocupar estar junto com Ele. Porque se nós estivermos firmes e arraigados nele, nada poderá nos afastar. Versículo 11 fala, nele também foram circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. A circuncisão lá pelos judeus, aquela marca que é no prepúcio dos homens. Mas em Cristo nós somos circuncidados, a circuncisão nossa é em Cristo. Nos dedicamos a Cristo, voltamos para Ele. Como Ele disse que é a circuncisão do coração. Nós nos entregamos piamente, cegamente a Cristo. Nós vivemos nele. Aí sim nós somos circuncidados nele. Dependemos dele. A nossa dependência, as pessoas ficam muito naquela... não, eu dependo de fulano para fazer isso, libertando para acontecer isso. Não, eu não dependo de ninguém. Eu não dependo absolutamente de ninguém, eu dependo de Cristo. Somente Cristo. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém,
Ah, todo mundo fala depende, não, eu dependo dele, o ministério tá até hoje, vai continuar porque eu dependo de Cristo, eu não dependo de ninguém. Ah, não, pastor, depende de oferta, de dízimo das pessoas, não, eu dependo de Cristo, é Ele que faz as coisas acontecer. Ah, eu dependo de Cristo, eu dependo do meu marido, meu casamento ser restaurado, não depende de ninguém, que eu aprenda a depender só de Cristo. Aprenda a depender a sua vida, ser dependente de Cristo. Se você quer a salvação dos seus filhos, se você quer a salvação da sua família, se você quer a salvação do seu casamento, a do seu trabalho, de tudo, dependa de Cristo. Busque o conhecimento que é em Cristo. Se encha das riquezas do conhecimento em Cristo. É dele. Não é fazer nada por mão humana. É saber que Cristo, você não barganha com ele, você não faz troca, você não compra nada, você não vai no altar ofender ele, colocar dinheiro no altar para ele dar uma oferta, para ele te dar isso, aquilo que é ofensa. Você está pecando, você está errando, por isso você vai para o inferno. Não faça barganha, busque a ele como ele quer, pratique somente o evangelho. É dele. A resposta vem dele. É nele. Nós estamos arraigados nele. Quando nós fizermos isso, nós viveremos o despojar da carne pecaminosa. Parar de fazer a nossa vontade, os nossos desejos carnais e fazermos a vontade de Cristo. Porque nele fomos circuncidados. Eu li hoje Colossenses, capítulo 2, até o versículo 11. Toda dúvida, nós crescemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.